Tudo bem? Aqui é o pastor Rafael dos Santos. Quando se fala de escatologia bíblica, existem dois eventos que são determinantes para o entendimento escatológico, para determinar o entendimento que se tem dos eventos escatológicos. Quais são esses dois eventos que eu quero falar para você hoje aqui nessa nossa live? Primeiramente, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um evento determinante para o entendimento escatológico. Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Claro, como disse Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, mas sabemos que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Isso é uma promessa bíblica clara na palavra de Deus, né? E temos também outro evento escatológico determinante, que é o milênio. O milênio, que é aquele período onde Cristo reinará na terra durante 1000 anos. Mas para a gente poder entender o posicionamento que se tem em termos de linhas escatológicas em relação a esses dois eventos, vamos considerar o seguinte. Por exemplo, primeiro, em relação ao arrebatamento, quais são as formas de se entender o arrebatamento da igreja? Primeiramente, tem um pensamento pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Temos também o entendimento mesotribulacionista, que é o que crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E temos também o entendimento pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. É claro que entre os que defendem esses entendimentos existe muita discussão, existe muito bate-boca, né? Porque cada um puxa para o seu lado particular. Não, eu sou pré-tribulacionista. Não. Eu sou mesotribulacionista. Não. Eu sou pós-tribulacionista, né? Ou seja, existe aquele que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatada antes. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai ficar na tribulação até o meio. Então são os mesotribulacionistas. A igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E existe o pós-tribulacionista, que é a igreja, que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, né, que vai ser para a igreja um período de purificação. Então a igreja passa pela grande tribulação, sendo arrebatada aí no final da mesma, né? Agora, o outro evento que também determina o entendimento escatológico é o milênio. E em relação ao milênio, nós temos aqueles que são pré-milenistas, por acreditarem que Jesus ele volta antes do milênio, ou seja, para instalar o milênio na terra, né, através do qual Jesus vai governar todo mundo, né? E existem várias profecias bíblicas que vão ser cumpridas nesse período do milênio, né? Então Jesus ele volta antes do início do milênio, ele volta para dar início ao milênio, né? Para governar o mundo, e período esse em que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Mas existem também os amilenistas. Quem são os amilenistas? Eles não creem em um milênio físico, né? Eles não acreditam no milênio tangível, no milênio que será visível, né? Mas eles acreditam num milênio simbólico. Para eles, o entendimento de milênio é um termo que nada mais fala de um evento meramente simbólico. Eles não acreditam num milênio literal de 1000 anos, onde Cristo governará a terra, onde Cristo será rei em todo esse mundo, né? Nesse período, conforme acreditam os pré-milenistas, a terra será restaurada, né, a sua formação original. Então veremos coisas extraordinárias na terra, segundo isso entendem os pré-milenistas, né? Jesus vem antes do milênio para dar início ao milênio, mas os amilenistas já não acreditam no milênio, não acreditam que o milênio vai de fato existir, que vai haver um milênio real, né? Um milênio físico, tangível na terra, mas que esse negócio de milênio não passa de um mero simbolismo. E tem também os pós-milenistas. Os pós-milenistas, que acreditam que, na verdade, o período dito milênio, né, seria um período de liderança mundial da igreja. Então, nesse entendimento, os pós-milenistas acreditam que a igreja governaria sobre todas as nações, né, e que no final, esse governo da igreja de 1000 anos na terra culminaria com a volta de Jesus, né?
no final desse período não literal de 1000 anos, né? Essa posição pós-milenista vê a conversão de boa parte da população mundial ao evangelho como um fato crucial, né? Então, segundo esse entendimento pós-milenista, pela força da igreja, a igreja ela teria condições aí de converter boa parte da população mundial ao evangelho, né? E no final, Jesus vem aí para dar para culminar, né? Jesus volta para dar o brilho no final e para finalizar esse período, né? Porém, o que torna uma verdadeira fábula esse entendimento, né? Fazendo com que diminua cada vez mais os adeptos desse entendimento, é essa crença de que a igreja evangelizaria grande parte da população mundial, né? Isso para muitos é uma fábula, é um entendimento que não tem base. Então esses aí são os entendimentos que a gente tem para passar para você nesse pequeno vídeo aqui em relação ao arrebatamento e ao milênio da igreja. Só para lembrar quais são as posições em relação ao arrebatamento. Em relação à grande tribulação, é que o arrebatamento será pós-tribulação, pré-tribulacionistas, antes da grande tribulação, ou mesotribulacionista, no meio da grande tribulação. E os que acreditam que será pós-tribulação, não é? Ou seja, depois da grande tribulação. Em relação ao milênio, há aqueles que são pré-milenistas, que creem que Jesus vai voltar antes do milênio, ou seja, como parece claramente dizer a Bíblia, Jesus vem antes do milênio para instaurar o milênio. No final da grande tribulação, Jesus vem, põe os seus pés ali no Monte das Oliveiras e dá início aí ao reino milenar, onde ele governará a terra por 1000 anos. Mas tem os amilenistas, que não acreditam num milênio literal, senão vendo o milênio como algo simbólico. Mas tem também os pós-milenistas, que creem que a igreja que governará a terra durante esses 1000 anos, que serão culminados com a volta de Jesus no final desse período de 1000 anos, ok? Então, esse é o entendimento. Eu espero que você possa ter adquirido um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento acerca desse importante ponto da escatologia, que são as linhas de interpretação escatológica, ok? Deus abençoe a sua vida.